Muito bem, meus caros, minhas caras, aqui estamos com mais uma aula aqui do nosso módulo Poliglota, né? E vamos falar agora sobre... aqui nessa parte da aula do curso, né, desse módulo, eu quero meio que falar, tipo, dicas, né? Ou 9 passos, na verdade, para otimizar o tempo de vocês também, a produtividade na hora de aprender uma língua, seja russo ou inglês ou qualquer outra coisa. E também vou deixar aqui um programa de estudos com um cronograma, modelo, né? Para vocês verem ou terem uma ideia de como se adequar na rotina de vocês. E também vou mostrar como usar o Notion, que é um programa que eu uso para não só organizar a minha vida, meio que tipo, uau, né? Mas também para guardar informações, guardar tipo sites, guardar referências de livro, guardar link, guardar qualquer coisa, porque ele é como se fosse uma página, né? Um construtor, tipo de página, e vocês podem guardar informações, dados, imagens, música ali no Notion. Então é bem interessante a ideia e vamos então começar nessa parte do curso, beleza? Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu acho importante ter um objetivo com a língua que quer aprender, tá? Por mais idiota ou tolo que tu acha que possa parecer esse objetivo. Por exemplo, quando eu fui para a Rússia a primeira vez, eu tinha interesse no russo, por causa que eu gostei da língua, e por causa também que eu tinha jogado GTA 4 e eu gostei do jeito que os caras falavam. É um motivo tolo, entendeu? Para ir atrás da língua. Mas eu fui atrás, e aí isso foi a primeira coisa que meio que tipo, beleza, tem o russo. Tem um país chamado Rússia. Que legal. Tem neve. Tem uma história massa. Tipo, já conhecia, claro, porque né, quando a gente escuta falar da Rússia, tipo, principalmente pela mídia, é tipo guerra, bomba, coisas não muito positivas, ainda mais no cenário atual, né? Mas eles têm muito mais que o comunismo e a União Soviética. Tipo, olha, é um país bonito, velho, tem uma natureza massa. Tem uma mulherada legal, entendeu? As mulheres são bonitas e tal, não sei o que. Tipo, tá, beleza, é o motivo todo, mais um motivo todo. Mas enfim, é o meu motivo. O alfabeto é legal, olha só, tipo, eu acho bonito o jeito que eles escrevem, interessante, por causa que eu já tinha dado uma olhada no grego também, né? Eu acho massa o alfabeto grego. Então, assim, foram várias conexões e várias associações que eu fiz. Então, eu tive mais, na verdade, a princípio, o motivo de conhecer a Rússia do que aprender a língua. Por isso que eu não falei muito russo a minha primeira viagem para lá, mas conheci muita gente através do inglês, né, que eu falava, e ainda falo, eu acho. Então isso foi aumentando com a partir do tempo, até que eu decidi em 2019 sair do Brasil, né, tô na Turquia atualmente. Morei 2 anos na Rússia, como quem acompanha meus vídeos na Troika, lá no canal da Troika e tal. Sabe que eu tive bastante aventura por lá e também gostei do país bastante, fiz muitos amigos e inclusive aprendi a língua. Por causa que daí eu tava morando no país, eu conheci tanta gente legal, né, e gostei tanto do lugar que eu acho que, já que ninguém fala inglês direito mesmo, e, né, então vamos aprender a língua. Então esse foi o meu objetivo, assim, eu tentei procurar ter objetivos, né, para aprender russo. O meu objetivo com o inglês, como eu já falei aqui no módulo, foi por causa do videogame a princípio, depois eu fui pegando novas metas, né, novos objetivos com o inglês. O espanhol que eu aprendi foi por causa que eu queria conhecer mais a galera aqui da América do Sul, eu queria conhecer o pessoal da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Então eu resolvi aprender a língua deles porque, tipo, eu também... A gente acha que, brasileiro, espanhol é fácil, é igual. Não é fácil. Ainda mais se tu vai para a Argentina ou para o Chile, que o sotaque deles é bem característico, né? Mas enfim... escreva um plano de curto, médio e longo prazo. Eu gosto de fazer isso para qualquer coisa na minha vida. Eu gosto de escrever um plano de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Agora eu consigo meio que visualizar, né? Eu já tenho esse hábito de visualizar, mas para muita gente isso é uma novidade incrível. Tipo, ter metas e objetivos na vida, né? Porque já bancando o coach quântico aqui, existencial, a gente só existe, na verdade. Eu acredito nisso. Muita gente existe só, mas não vive, né? Tipo, a gente tem... porque desde pequeno, ou desde que nossos pais, ou a escola, ou o trabalho, faz com que a gente acredite que a gente é só uma engrenagemzinha no sistema e que vai ser isso. Tipo, a gente vai ter que viver pelo final de semana. Eu não vejo nenhum problema em viver pelo final de semana, só que o problema é quando tu tem consciência de que tu acha que quer mais do que isso e não faz nada para melhorar. Mas enfim, então assim, eu gosto de escrever, por exemplo, plano de curto, médio e longo prazo.
que a gente pode associar isso com idiomas, ou com o russo, ou com o inglês? Por exemplo, a gente pode colocar num curto prazo, um mês, aprender 500 palavras, incluindo no mínimo 12 verbos principais. Eu gosto de deixar os verbos principais, 12 verbos, né? Seriam eles, por exemplo, a gente vai pensar, o que seriam os verbos principais que a gente usa no dia a dia? Tipo ir, comer, beber, falar, escutar, né? Andar, dirigir, etc e tal. Eu vou deixar aqui, na real eu não vou deixar, mas eu recomendo, por exemplo, tu buscar no Google, tipo, verbos mais usados, ou em inglês, se quiser, tipo, top verbs, né? Eu vou deixar aqui no sentido do russo, alguns verbos mais usados, por causa que não tem tanta referência em português, tem mais em inglês mesmo. E a gente tem, por exemplo, alunos decolando do russo que não falam inglês, mas querem aprender russo como a segunda língua, né? Geralmente é o contrário, tipo, o cara aprende inglês primeiro, espanhol, e depois, vamos aprender uma língua exótica, tipo russo, alemão, mas não, tem caso de que o cara vai direto pro russo. Então é bem interessante isso também. No médio prazo, a gente tem que ter em mente que a gente, por exemplo, tem que entender uma conversa básica sem fazer esforço para entender, sem ficar aquela, tipo, né, assim, tipo, com o olho fechado, ou fazendo esforço, ou tipo assim, com fone de ouvido, entendeu? No médio prazo, não é para tu entender uma palestra do discurso de Schopenhauer comparado com o Hegel, ou algo assim, não, é uma coisa básica, sabe? Tipo, uma pessoa falando, tipo, e aí, tudo bem, como é que vai? Eu vou trabalhar hoje, eu vou comer isso aqui, eu não sei o quê, uma conversa trivial, né? E no longo prazo, de 6 a 12 meses, né, um ano, dependendo do teu ritmo de estudo, dependendo da tua, né, do jeito que tu vai pegando a língua, que tu vai aprendendo, e dependendo do teu objetivo mesmo, tipo, às vezes as pessoas não querem ser, sei lá, tipo, eu, por exemplo, não quero ser o Dostoiévski russo, entendeu? Meu objetivo é só me comunicar, né, conseguir talvez um emprego, alugar um apartamento, lidar com problemas e conversar com pessoas no russo, né, tipo, usando a língua russa. Então, eu acredito que uma comunicação básica, entender conversa do dia a dia, comentar nas postagens dos meus amigos nas redes sociais já é bastante coisa. E eu coloquei exclusivamente ali comentar nas postagens de amigos e redes sociais, etc., ou comentário no YouTube, no Instagram, por causa que eu acredito que a gente aprende mais fácil e de uma forma mais divertida, podemos dizer, quando a gente usa a língua que a gente está estudando, tá? A não ser que tu esteja estudando latim, grego antigo ou sânscrito, que são línguas mortas praticamente, eu acho que a gente tem que usar a língua, né? A gente tem que usar, por exemplo, para a gente trabalhar o cérebro, a gente tem que usar o cérebro, para a gente trabalhar os músculos, a gente tem que usar os músculos, etc e tal. E eu acho que 12 meses, um ano, é um tempo bom para uma comunicação básica, pelo menos, não precisa ser no nível avançado, mas tipo, pré-intermediário, até mesmo intermediário, para quem já é um pouco mais, né, pá. Eu acho que é um prazo, um objetivo, uma meta bem alcançável, entendeu? Ainda mais se o cara seguir lá o método de estudos do sistema de repetição espaçado e tudo mais. E eu recomendo aqui, ó, na outra parte aqui do vídeo, eu recomendo criar uma conta no Google Agenda ou equivalente. Eu vou falar mais sobre o Notion, sobre como pode organizar as informações e também a rotina diária também, de acordo... Eu acho que o Google Agenda ou algo equivalente já é bom pra caramba, tá? Se fizer isso aqui. Porque ali, ó, como o trabalho, cuidar da saúde, do estudo, aprender uma nova língua deve ser uma prioridade para ti. E eu vou colocar aqui embaixo um tipo de cronograma modelo que vocês podem usar. Não precisa seguir exatamente isso, porque, né, tem gente que tem menos tempo, tem gente que tem mais tempo, etc. Mas eu acho que se seguir mais ou menos esse estilo, né, esse modelo, eu acho que vocês vão se dar muito bem. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu usei um exemplo, né? Tipo, usei o exemplo do mês de outubro desse ano, né? Por causa que eu achei mais fácil, porque eu já peguei o modelo pronto da internet, então eu sou meio... Tá, enfim. Tem que, ó, para pegar modelos prontos da internet, você tem que ser meio papum, mas agora para aprender língua tem que levar muito a sério. Beleza? Beleza, então.
Ah, ó, aqui, ó. Uma semana aqui, tu vai fazer quando tu vai já começando. Eu recomendo primeiro, na verdade, antes de começar a estudar praticamente a língua, eu recomendo dar uma olhada de como que ela funciona, tá? Digamos assim, no russo, né? O que que a gente pode usar de como ela funciona? Bom, eu vou estudar como é que ela funciona. Eu sei que o russo tem declinações, eu sei que é falado no país tal, 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 eu sei que é isso, eu sei que os sons são desse jeito e tal, etc. Beleza? No curso Decolando no Russo tem bastante informação dessa e também no nosso próprio canal do YouTube ou qualquer outra. Não importa a fonte que tu veja sobre a língua, de como ela funciona, mas o básico assim da gramática, de como que é e tal, só para ter um entendimento, não é estudar a fundo, tá? É só para ver um entendimento mesmo de como é que ela funciona. Mas muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, uma semana tu vai ficar estudando no Anki vocabulário básico de conversação. Eu vou deixar aqui para a galera do russo flashcards do nosso e-book, né, o Guia de Sobrevivência no Russo, escrito por mim e pelo Dmitry. Então não precisa ler ali, ficar verificando, eu vou deixar aqui os cards básicos dali e também mais alguns outros cards que tu pode usar para aprender russo, né, com verbos principais, com frases, etc. Beleza? Então nessa primeira semana tu vai fazer isso. E uma coisa interessante que eu quero falar, a princípio, cara, voltando aqui sobre o negócio do tempo, tá? A gente sempre tem meio que tempo. O que eu mais vejo aqui, por exemplo, na Troika ou de amigos ou coisa assim, dos nossos alunos é que tipo, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, minha vida é uma loucura, minha vida é não sei o quê. Mas assim, tu tem por semana 40 a 2 horas de rede social por semana. Então imagina se tu usasse essas horas para estudar russo, inglês ou fazer academia ou passar com a tua família ou algo assim. Verifica de novo lá, né, no Instagram, se tu usar, o Facebook, que tem o log, o relatório de tempo utilizado em rede social. Só para tu ter uma ideia de quanto tempo que tu perde dando curtida, ficando puto com postagem, ou arrumando briga com o teu vizinho ou coisa assim. Eu acho muito mais produtivo, eu não tô dando lição de moral para ninguém, mas eu só tô recomendando, tá? Eu acho muito mais produtivo aprender uma língua do que ficar scrollando infinitamente, curtindo fotos e recortes de vida das pessoas alheias. Eu não tô falando que é pra parar de usar. Eu tô falando que é só pra dosar o tempo. Beleza? Uma recomendação também, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, não segue. Tá bom? E pra começar a estudar, não precisa, entendeu? Ficar 3 horas por dia estudando. Tem um método que é o método Kaizen, que é começar da forma mais ridícula possível, mas começar. Que é uma filosofia japonesa, né? Kaizen, eu acho que é... Zen é técnica e Kai é bem ou algo assim. Seria algo como melhorar, né? E essa técnica, tipo, tu pode começar, por exemplo, com o Anki, um flashcard, um card por dia. Não precisa ser 10, pode ser se não tem tempo. Aí no próximo dia, tu vai 2 flashcards. No próximo dia, tu vai de novo esses mesmos 2 flashcards. Depois tu vai mais 3 flashcards, adicionar um novo. Depois vai continuando com os 3, e depois adiciona 4. Então vai começando gradativamente até criar esse hábito, né? E tu vai estar estudando 20 flashcards, 50 flashcards por dia. Beleza? Então pode começar de uma forma bem pequena mesmo. No 9º dia de estudo, vai ter que... aqui tem um teste, que é usar o básico e conseguir aprender com nativos em sites ou apps de tandem, de troca de idiomas. Tem gente que às vezes é meio tímida e tal, mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre timidez e perfeccionismo nessa aula. Não nessa aula específica, mas mais pra frente, tá? Se o cara não conseguir fazer isso, ou não tiver tempo, não tiver interesse, talvez, tenta gravar ou fazer um ditado, né? Tenta gravar a tua voz e ver onde é que tá a tua pronúncia, onde é que tá errando e tudo mais. Então ali, ó, estudando o Anki, vocabulários de site ou redes sociais que me interessam. Pode ir lá, igual a gente viu o exemplo, né, do Instagram lá, de como adicionar um post de Instagram numa notícia do site russo, e estuda aquilo lá, né, durante a semana. E depois use de novo o conhecimento adquirido com nativos ou grava a própria voz para dar um feedback pessoal, né? Tipo, eu tô errando na pronúncia tal, eu tô
não sei, eu não consigo me lembrar dessa palavra, preciso estudar mais essa palavra, etc e tal. Aqui é uma dica importante que eu vou dar sobre o ditado, né? Sobre como vocês podem fazer um ditado. Mas aqui eu vou deixar para fazer exclusivamente na próxima aula, porque essa parte do ditado eu acho que é bem importante e funciona bastante, tá? Então vamos para a próxima aula aqui que eu vou explicar melhor sobre esse negócio do ditado.